Boa noite, gente! Boa noite, meus amores e minhas amoras aí do Facebook e todos aqueles que nos assistem pela TV Thalito News. Estamos aqui ao vivo no estúdio. Gente, hoje é um programa que eu fico até muito feliz, porque eu estou rodeada de mulheres empoderadas, mulheres que fazem acontecer, né? E vou falar também um pouquinho de algo que todo mundo gosta e que eu gosto em especial, que é da lei, da justiça, das conciliações, que aliás hoje está muito, né? Se fala muito em mediar. Vamos mediar porque é melhor prevenir do que como que é? Melhor, não é? Então, o que acontece? Nós estamos falando aqui com essas mulheres que eu vou começar apresentando uma a uma, mas elas são da Câmara de Arbitragem e Conciliação aqui de Guarulhos. Câmara, Arbitragem, Conciliação e Mediação de Guarulhos. Gente, eu estou aqui com a doutora Cristiana Pugliese. Ela é advogada, graduada pela Unip, é pós-graduada em Direito Tributário pela Faculdade Legale, ela é pós-graduada em Arbitragem, Negociação, Mediação e Conciliação. Olha, eu achando que era tudo igual, hein? Mediadora, conciliadora, formada pela Escola Superior da Advocacia, né, a ESA, e ela é credenciada no TJ e CNJ, e também é sindicalizada. E, gente, ela também recebeu agora, o ano passado, em 2019, um diploma de destaque pelo seu trabalho na Câmara de Vereadores, pelo vereador Romeu Tuma, na Câmara de Vereadores de São Paulo. Boa noite, é um prazer te receber. Vou apresentar todas e depois vocês, tá? A Emília Albuquerque, que é uma pessoa que, né, todos conhecem, sabe que eu amo demais. Ela é bacharel em Direito, ela é formada pela FIG, ela é pós-graduada em Direito Previdenciário pela Legale e ela está terminando o curso de arbitragem pela Câmara que nós estamos apresentando aqui, né? Nós temos também a Patrícia Ormati, né? A formação acadêmica dela, ela é árbitra extrajudicial pela Câmara de Arbitragem, não é isso? Conciliação e Mediação de Guarulhos. Ela é formada em Economia pela PUC São Paulo. Ela tem o curso de Contabilidade pelo Instituto Monitor. Tem Comércio Exterior. A mulher não é fraca, gente. Comércio Exterior, Funsex. Ela é Office Managing. O meu inglês é bem ruimzinho, viu? E ela fala espanhol, inglês fluente. Nós temos também aqui a Kátia, que olha, ela é psicóloga, é formada pela Uninove e ela é mediadora e conciliadora também. Veja, muito boa noite para vocês. Boa noite. Quem quiser aí falar com alguém, dar uma boa noite pro pessoal que está nos ouvindo aí. Para alguém da Câmara, né? Tem gente da Câmara assistindo? Tem muita gente da Câmara assistindo. Então boa noite a todos e obrigado pelo convite. Muito obrigada. É um prazer muito grande ter vocês aqui, porque quando a gente fala que nós vamos falar com essa quantia de mulher que faz algo pela cidade, que faz algo pela justiça, é muito gratificante, né? E aí eu não sei com quem eu começo, vocês escolhem, mas eu quero que alguém fale para mim o que é essa Câmara de Arbitragem dentro de Guarulhos. Como que é isso? Como que está funcionando? Eu quero que alguém me explique. Patrícia? Então vamos começar pela Patrícia, gente. A Câmara de Arbitragem, Conciliação e Mediação, ela na verdade é uma empresa particular, ela é um fórum particular, é uma coisa um pouco diferente, já existe há muitos anos em São Paulo e aqui em Guarulhos existem outras câmaras, mas a nossa é a primeira a estar registrada junto ao CNJ, ao Conselho Nacional de Justiça. O que faz uma diferença bastante grande, porque a gente tem que seguir certas regulamentações, todas as nossas conciliadoras e mediadoras são registradas no TJ de São Paulo, são registradas no CNJ,
Então, quando elas fazem uma conciliação e mediação, não é um simples acordo. Ela pode virar um título executivo judiciário, pode ser registrado no Sejus, que daí vai ter o consentimento dos juízes e do Ministério Público. Então, é um grande diferencial. E a parte de arbitragem, também a gente está registrado e a gente segue as normas do CONIMA, né? Mas é muito interessante isso que você falou. Vocês são a primeira Câmara registrada no CNJ de Guarulhos. E que isso pode, o acordo que for feito nessa Câmara, ele pode ser homologado pelo juiz e se transformar, às vezes, num título executivo, caso não seja cumprido esse acordo, não é isso? Exatamente, né? Exatamente. No caso da conciliação e mediação, a gente consegue levar ele para o Sejus, que tem essa homologação. No caso da arbitragem, não é necessário. Então, eu gostaria que você aproveitasse, então, e me explicasse, ou você, ou a Patrícia, ou a Kátia, ou a Emília, qualquer uma de vocês, me explicasse qual a diferença entre arbitragem, conciliação e... Existe uma diferença? Porque, olha, de verdade, eu nunca fiz o curso, né? E eu acredito que, eu acreditava que tudo se falava de uma coisa só, conciliar. Então, a senhora me dá licença, eu vou falar um pouco da parte da mediação e da conciliação, que realmente existe essa confusão onde as pessoas acham que é tudo a mesma coisa, conciliação, mediação, arbitragem, e não é. Né? No caso, a doutora Patrícia, ela é especializada, é uma árbitra especializada, ela vai poder estar falando até com mais propriedade a respeito, né? A mediação, a gente trabalha como uma ponte. O que é o mediador? É uma ponte para estar aproximando as partes, né? O mediador. Isso, o mediador, ele está o quê? Aproximando as partes que muitas vezes chegam com diversas questões a serem resolvidas e que não tem, por algum motivo não tem essa proximidade, ou por animosidade, né, que é o que existe em caso, por exemplo, de família, ou até por falta de possibilidades mesmo, quando a gente pega uma pessoa física, no caso do consumidor, e uma jurídica, como que, né, eles vão se encontrar para tentar formatar um acordo. Então, o papel do mediador e do conciliador é justamente esse, tá entrando para estar fazendo essa ponte, e as partes vão estar trabalhando ali na mesa, né? O mediador vai estar preparando essa mesa, dando oportunidade para essas partes estarem formatando, né, no final, que seria um acordo que fique melhor, se não bom para ambas as partes, menos lesivo, né, para as partes. Mas eles vão estar construindo isso daí, né? Bom, o acordo, a gente contrata lá a Câmara para poder fazer um acordo entre uma empresa e um funcionário. Tem a obrigatoriedade de levar um advogado ou não? Não, foi até interessante a sua pergunta, porque eu, como advogada, né, eu posso falar com muita segurança que os nobres colegas são muito bem-vindos, né? Certo. Mas o papel do colega advogado na mediação, na conciliação, é diferente do papel do advogado no judiciário, onde ele está ali como patrono, né, da causa, defendendo o interesse do cliente. Na mediação e na conciliação, o advogado está como extensão da voz do cliente. Quem vai decidir naquela sessão o que é melhor para si é a própria pessoa. O advogado ele está ali para estar dando um suporte técnico. De repente, eu tenho uma dúvida e a senhora, como minha advogada, está ali, eu quero saber, doutora, eu estou pensando em propor isso. É legal? É possível? E a doutora Kátia, por exemplo, como mediadora, vai me dar esse espaço, né, para estar saindo, para estar perguntando para o meu advogado, para estar voltando, que são uma das técnicas que é usada na mediação e na conciliação, que é o caos. A doutora Kátia vai poder estar falando também com muita propriedade a respeito da mediação, da diferença da mediação
da conciliação, né, que a gente trabalha a mediação muito, onde tem vínculo entre as pessoas, né, caso de família, e não só isso, as pessoas focam muito nisso, mas não só isso, e a conciliação, onde a gente trabalha muito, por exemplo, consumidora, onde não tem muito envolvimento. Ai, consumidor. Né? Isso, então às vezes as pessoas falam, qual a diferença de conciliação, mediação? Aí a doutora Kátia vai estar falando um pouco por quê. A doutora Kátia, além de trabalhar muito com família e ser especializada nessa área da mediação familiar, ela é psicóloga, né? E aí ela atua bem na área da família, então, né? Entendeu? E nós somos tanto o mediador quanto o conciliador, ele é a terceira pessoa imparcial. Ou seja, ele está ali somente para fazer a ponte entre as partes. Nós não somos a pessoa que vai definir se sim ou não. Né? Sempre parte da boa vontade, da boa fé de ambas as partes. Então, eles que vão decidir se vão chegar no consenso ou não. A gente não pode impor a eles o resultado final. Isso fica entre eles. A gente só fica fazendo a intermédia. Tentando com que as partes, pelo menos, se ouçam. Um ouça o outro. Para isso, nós utilizamos as técnicas que a gente aprende no curso. No curso. Que é muito importante. Faz toda a diferença. Realmente tem que ter o dom para conciliar, né? Porque quando estamos numa lide... Principalmente na vara da família. Nossa... Olha, eu vou É te o falar. ponto delicado da questão. Esse é um ponto delicadíssimo. E assim, quando a gente fala, tem inclusive processos que o próprio juiz, a gente nota isso, que o juiz fala, olha, eu acho que vocês deviam ir para uma câmara conciliadora, uma câmara de mediação primeiro e tal. A gente não era comum a gente escutar isso. E hoje a gente está escutando muito isso de juiz, né? A gente escuta muito. E aí, por conta disso, eu me pergunto, eu fico perguntando, óbvio, né? Não só por ser advogada, mas a gente se preocupa, porque eu ainda acredito muito que sem advogado não se faz justiça, né? Porém, nós temos que entender que o direito evolui, que tudo evolui, né? E nós temos que acompanhar. E nós estamos ouvindo falar muito de vocês, né? Estamos ouvindo falar demais da Câmara. Qual tipo de processo que mais é levado para esse tipo de fórum, como diz a Patrícia? Que é um fórum particular. Família. A vara da família está sempre lotada de processos, sempre. Todas as três, onde nós trabalhamos, no fórum da freguesia do Ó, lá a família, acho que todas as três varas, né, Cris? É o que mais... Todos os dias, cada vara tem pelo menos 7, 8 sessões. Aí o que acontece? Hoje, na família, foi percebido o seguinte, até nisso que a doutora colocou, os juízes estão tendo essa sensibilidade de verificar que muitos estão indo até a mesa dele, está procurando uma solução que não é ele que vai dar, não é uma sentença que vai dar, né? Então ele tem o quê? Ele tem a lei para aplicar. E a gente vê que naquele caso, naquela mesa, não é uma lei que precisa ser aplicada. E os juízes hoje, né, estão tendo sensíveis essa sensibilidade, sim, até sim. por isso estão indicando a mediação. Porque na mesa de mediação é trabalhado com psicólogos, com advogados, o quê? Muito mais do que a lei. É trabalhado os sentimentos, é trabalhado o que realmente precisa ser trabalhado naquela família, o que surgiu. O que envolve aquilo, Exato, né? Porque não adianta se dar uma sentença e sair dali com um problema. Às vezes sai com um problema ainda maior. Porque a lei, ela é fria, né? Exato. E no caso da mediação e conciliação, eu percebo que as partes, como elas vão decidir a melhor forma para elas. Exatamente. E aí, quando sai disso, elas vão sair, realmente a justiça foi feita. Porque se deixar para o juiz, às vezes ele vai decidir de uma forma dentro da lei, aplicando a lei, e aquela pessoa vai sair insatisfeita. Eu fui injustiçada de alguma forma. Inclusive tem como fazer constelação, às vezes a gente pede dentro do tem, divórcio né? para fazer. Olha que legal, Quando existe um distrato de contrato entre sociedade, é como se fosse um divórcio. Exato. Às vezes é até pior. Exatamente.
A gente pede também para fazer uma constelação, para fazer alguma coisa, uma terapia curta com um psicólogo. Por quê? Porque você consegue tirar os sentimentos e ver o lógico, o racional. A parte, e também trabalha a empatia, que não é legal para mim, não pode ser legal para você, então vamos deixar no meio. Tem que entrar no consenso. Equidade, né? Exato, equidade, que aí eles entram no consenso. Porque pra a decidir o que é melhor. família é pra toda a vida. Sim, não tem como você finalizar ali numa sentença. Não tem como. Ela tem que perdurar. E me fala uma coisa, quanto tempo geralmente tem que ser resolvido ali no mesmo dia? Ou quanto tempo leva, assim, um processo desse, onde as conciliadoras, as mediadoras, as árbitras trabalham, geralmente? Assim, isso depende muito de caso para caso. Nós, eu e a doutora Kátia, nós estamos num caso de família, que a gente não vai falar aqui especificamente porque não pode, mas já estamos há meses, né? Que eles vieram para estar resolvendo partilha. Mas aí vocês... Mas no meio, a gente foi mostrando que a partilha não era. Na realidade, não era a questão, não era o problema. Então, a psicóloga nessa situação faz toda a diferença. Com certeza. Eu não faço mediação de família, eu não faço sem a presença da doutora Kátia, porque eu tenho a consciência que o meu nível de conhecimento está em cima da lei, como foi muito bem exposto a questão dos juízes, em que pese o notório saber jurídico dos nossos juízes, são brilhantes, eles vão aplicar o quê? A lei. A lei. Eu também, se eu for fazer uma partilha de bem, isso aqui é seu, isso é seu, acabou. As crianças vão ficar aqui, tal dia com o pai, tal dia com a mãe, assim. A doutora Kátia, ela entra com o porquê daquela situação. Por que estamos brigando em cima disso? E aí sim, a gente chega no final com uma decisão tomada pelas partes, né? Mas nós demos todas as ferramentas. Para que elas tomassem aquela decisão. Mas isso não significa que não possa ser resolvida uma demanda numa única sessão. Sim. Né? Então tudo depende, exato, do que realmente... Da complexidade, talvez. Exato. O que foram buscar ali. E o que foram buscar realmente é o que precisam sair dali. Por exemplo, no caso de divórcio, sai gente de lá falando, não, acho que não é bem isso que eu quero, não. Vou voltar que eu não quero mais divorciar. Com certeza. Já aconteceu? Já aconteceu. É? Já aconteceu. Olha aí, ó. E gente, me fala uma coisa, qual que é o endereço de vocês aqui em Guarulhos? Rua José Maurício, 241, oitavo andar, sala 82. É do lado do Hospital da Criança. Ah, tá. José Maurício, que número? 241. 241, oitavo andar. Oitavo andar, sala 82. Tá. Ô, gente, me fala uma coisa. Umas coisas assim que me preocupam, até a gente estava conversando nos bastidores a respeito da gratuidade judicial, né? No fórum, no judiciário, a pessoa comprova que ela não tem condições de custear o processo, então ela tem a gratuidade declarada pelo juiz. No caso da Câmara, a Câmara pode fazer social, trazer para fazer sem cobrar nada, esse tipo de coisa? Então, aí eu vou... a gente está entrando agora em Guarulhos, porque a gente teve o registro em dezembro no CNJ. Certo. Então, é uma novidade para o fórum, para as varas cíveis de Guarulhos. É uma novidade o nosso trabalho. Então, apesar de existir a lei há muito tempo, a lei da arbitragem é de 96, mas aqui em Guarulhos é uma novidade. Então, a gente está entrando com esse processo, porque as varas cíveis e a de família, eles podem mandar processos. Lá em São Paulo já acontece, na João Mendes, nas outras, eles mandam os processos para a Câmara. Certo. Nesse momento que a gente recebe o processo do fórum, a gente, por lei, é obrigado a fazer 20% pro bono. Do número, tá? Então, mas aí é porque veio do fórum, então já vem com aquela determinação judicial. Exatamente. Sim. Fora disso, nós não conseguimos atender pro bono, porque todos os nossos profissionais, eles têm o seu honorário que receber. Tá. Então, mas fora desse detalhe jurídico, né, que quando o fórum manda, aí 20% a gente abre mão de fazer pro bono, né? E me fala uma coisa, no caso de
Pro bono quer dizer gratuito. O gratuito, né? Desculpa. Bom a gente sempre lembrar disso, porque, assim, nem sempre as pessoas têm a condição e elas entram com um pedido de gratuidade. E isso me veio porque eu pensei, como que é isso, né? Sim, a gente então, tem essa possibilidade. E outro detalhe que eu queria dar em relação, que ela estava explicando a mediação e a conciliação, na arbitragem é um pouquinho diferente. A lei é de 96 e ela existe no Brasil mais para a área comercial. É um pouquinho diferente da conciliação e mediação. A arbitragem A arbitragem, ela existe mais para a área comercial. Isso. A arbitragem, ela foi feita pelo presidente Fernando Henrique Cardoso em 96, basicamente a pedido pela Fiesp, porque as indústrias tinham muito problema de quando eles entravam no judiciário. Aí é um pouquinho fácil de pensar, né? Aproveitar de falar de Fiesp, mandar um grande beijo aí pro Gilmar Loredo, lá da Fiesp. Então, as indústrias têm um pouquinho de problema quando elas vão para o judiciário por causa do tempo. Então, na arbitragem, a gente trabalha contra o tempo, é uma coisa muito rápida. Inclusive, na lei, eu não posso permanecer com um processo mais de 6 meses. A nossa sentença de arbitragem não pode ter mais de 6 meses. Acabou 6 meses, eu tenho que ter a sentença. Você tem que ter uma solução. É totalmente diferente de conciliação e mediação, né? Porque aí o árbitro, ele que vai decidir o caso. Então o árbitro é o juiz da ação. Exatamente. Não é como na conciliação, por isso que é bem diferente, são duas leis. É bom explicar isso, por isso que eu perguntei qual a diferença. Porque tem muita gente que acha o seguinte, o conciliador também faz o papel da arbitragem. Não faz. É totalmente diferente. Tanto que na arbitragem a gente só pode trabalhar, eu falo de bens e direitos, mas na verdade ele fala de... Bens e disponíveis. Direitos disponíveis. Só que para as pessoas entenderem é dinheiro, bens, né? Então a gente só trabalha com isso. Por isso que ele é mais pro lado comercial. Né? E geralmente a gente não tem limite de como fórum. O fórum tem que ser só Guarulhos, né? A gente não tem limite de territorialidade, inclusive a nível Brasil e internacional. Então vamos supor, um problema de comércio exterior. A gente está falando muito com os despachantes da aduana daqui do aeroporto de Guarulhos. Por quê? Eles têm um problema. Eles vão para o fórum? Não, eles vão para a Câmara de Arbitragem. Por quê? A gente pode fazer audiência por videoconferência, eu consigo mandar uma notificação por WhatsApp, e isso para um comércio exterior que você tem... Celeridade, né? Sim. Exatamente. Você tem um produto que está vencendo, você consegue falar com a outra pessoa lá, dar um parecer, já dá a sentença, e a sentença arbitral, ela é irrecorrível. Quer dizer, como se fosse no fórum, é uma sentença transitada de julgada, não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Então, por isso que ela é mais pro lado comercial. Por exemplo, as empresas, então, elas acabam optando pela arbitragem, pela celeridade. E também, aproveitando em falar isso, eu queria falar sobre a confidência que tem o processo. Porque no judiciário nós trabalhamos... sem falar no caso, né, de direito de família e alguns outros casos que se tem que pedir o segredo de justiça, mas tirando isso, nós temos que dar publicidade para todos os atos, né? Agora, nesse caso aqui, vocês não têm que aplicar a publicidade? Na arbitragem, a partir de 2015, o presidente Michel Temer, ele incluiu o governo. A gente pode trabalhar hoje com o governo. Então, a arbitragem pode fazer tributação, pode fazer vários casos. Quando é governo, nós temos a obrigação de usar a lei e usar a publicidade. Então, aí a gente não pode usar. Mas quando é pessoa jurídica, pessoa física, quando não tem a ver com o governo, nós estamos amparados por uma lei federal, então a gente não pode... dar publicidade. Exatamente. Tem que ser confidencial. Totalmente confidencial. Tá, agora, para o governo, nossa, então é interessante. Por exemplo, que tipo de processo se leva do governo para ser decidido numa Câmara Arbitral? Vamos supor, a gente teve um caso de uma transportadora que ela recebeu uma multa
por um imposto local. Então, e aí eles já tinham pago esse imposto, e aí a gente chama a prefeitura ou o órgão o órgão específico que fez essa tributação, e a gente chama para uma audiência. E aí a empresa demonstra o seu por que ele acha que não deveria estar sendo multado, a prefeitura vai dar seu parecer e no final a gente dá uma sentença. E aí essa sentença tem que ser cumprida. E, bom, aí como é administração pública, geralmente eles não podem, talvez, fazer o acordo. Não, porque não é um acordo, aí é para arbitragem. Vai para arbitragem. Vai para mediação. E aí, ou seja, o árbitro, ele vai ser como juiz, ele vai decidir, se ele achar que aquela tributação não foi cabível, sim, ele vai decidir a vida da prefeitura e vai julgar que a prefeitura tem que cancelar o ato. Exatamente. E a partir daí não tem onde recorrer. É muito interessante isso. E eu acredito assim, tem muita gente falando, olha, mas será que não vai tirar o trabalho dos advogados? O que vocês acham com relação a isso? Que é importante falar, né? Porque tem advogado que fica meio com medo, fala assim, olha, essas conciliações, eu não sou favorável, porque as conciliações estão tirando o nosso trabalho. Existe isso, gente. Então, eles são bem-vindos, eles podem trazer os clientes, eles vão dar um resultado muito mais rápido para o cliente dele. E eles vão receber mais rápido também. Também os honorários. Com certeza, você Eu, como advogada, se eu tiver opção, eu levo meu cliente para a arbitragem, sem dúvida. Todos os clientes que me pedem parecer para fazer o contrato deles, eu peço para incluir a cláusula arbitral, porque para PJ o nome é sangue, né? Como nós. Então, você ter um problema na empresa que vai ser resolvido, né, de uma forma onde não vai estar expondo o nome da PJ, porque sim, e de uma forma rápida, porque para PJ tem para dinheiro. Não, então, não quer muitas pessoas, e eu acho que hoje eu digo isso porque eu tive empresa, então um dia sofri um processo trabalhista, mas aquilo acabou comigo, eu fiquei assim, nossa, desesperada e tal, porque eu não queria aquilo. Aí, olhando o que você está dizendo, nossa, vamos checar meu nome, não vai ter um processo contra mim. Porque eu fui lá, mediei, se eu estava errado eu paguei, se eu estava certo eu recebi, tá tudo certo. E essa é a confidência que as empresas pedem? É mais ou menos isso? Essa confidência para a empresa, por exemplo, hoje... Que não vai aparecer em lugar nenhum. Não. Hoje a maioria dos consumidores, quando vão fazer alguma compra de grande vulto, uma empresa que não conhece, vai lá fazer pesquisa. E se você chega lá e vê, nossa, essa empresa tão grande, com tão pouco processo, exato, né? Mas eu posso dizer com muita segurança que a maioria dessas empresas já descobriram a arbitragem, né? Já descobriram a mediação. Grandes empresas já têm dentro do próprio núcleo delas uma câmara de mediação, já mandam para a arbitragem, né? Por quê? Para não ter essa exposição, porque confiam e sabem que vai ser resolvida, é uma situação onde posteriormente não vai ter recurso, que é uma coisa que acaba com o nosso judiciário. De uma satisfação das partes. Não, e a quantia de processo que o judiciário não dá conta de julgar. Gente, nós estamos ao vivo aqui na TV Thalita News, falando com essas mulheres que estão aí à frente da Câmara de Arbitragem e Conciliação e Mediação de Guarulhos. Elas estão, é a primeira aqui em Guarulhos que está registrada no CNJ, é isso? E todas as pessoas que fazem o curso nessa Câmara saem de lá com o registro do para o Tribunal de Justiça, é isso? Estão registradas no tribunal? Quem faz o curso de conciliação, depois tem que fazer o estágio, aí a gente consegue o registro delas. Depois do estágio. Depois do estágio. Tá. Os árbitros, eles não precisam desse registro, eles ficam registrados na Câmara. Na Câmara. Isso. E me diz uma coisa, hoje vocês têm quantos alunos mais ou menos na Câmara? Não, na Câmara hoje a gente
gente já deve ter uns 30 alunos que são de Guarulhos, porque eu não tinha árbitros em Guarulhos, né? Não? Não tinha. Então eu tinha que trazer os árbitros de fora para poder... Vamos empregar guarulhenses. Exatamente. Mas é toda divulgação. Inclusive, eu fiquei sabendo pela Rose Duran, né? Aliás, um beijo para nossa amiga Rose. Boa recuperação, Rose. Tá se recuperando, daqui a pouco tá aí com a gente. Então, e a Rose que me apresentou, falou da câmera, que eu nem sabia que tinha, achei que era só em São Paulo, que eu estava interessada em fazer o curso. E aí ela falou, vai lá que a Patrícia vai te recepcionar bem, vai te ajudar. E aí foi lá que ela me disse a diferença, o que é arbitragem, o que é mediação, o que é conciliação, né? E eu tô terminando o curso agora, tudo tô fazendo, tô adorando. Quem tiver a oportunidade de fazer o curso, faça. Vocês vão se destacar e vão melhorar a sua qualidade profissional. Então, isso é que é legal, porque você sendo formada em direito, tendo toda a sua formação e tal, você acredita nisso, que o próprio profissional advogado vai estar se qualificando um pouco mais? Com certeza, porque agora o mundo está o quê? O mundo está imediatista. Todo mundo quer resolver as coisas muito rápido. Então, se o advogado ele ficar parado no escritório dele, achando que só vai ver os clientes por indicação, ou vai resolver o conflito só pelo Poder Judiciário, vai passar batido. Vai passar puro. Com certeza. Porque a advocacia né? não tá fácil. E a importância de todo mundo se especializar, porque assim, a lei de arbitragem, que é diferente da mediação, deixa bem claro, como a doutora falou, ela assim, ela deixa bem claro que qualquer um pode ser árbitro, desde que seja pessoa capaz e que as partes assim escolham ela, né, para ser árbitra. Mas para isso, eu acho necessário que se faça o curso. Por quê? Porque ali você vai conhecer da legislação, você vai entender o que é uma câmara, você vai poder se filiar e você vai poder ter maior conhecimento e ter mais clareza na hora de dar a sentença. Principalmente para o árbitro. Porque vão lá, mediam, vão fazer a conciliação e aí vai para vocês. Sim. Não, é um acordo. E aí a gente pode levar para o Sejusc e dar continuidade lá, principalmente quando é um divórcio. Aí a gente prefere fazer lá, porque se tiver menor, já vai para o juiz da vara da infância e depois para o Ministério Público. Ou seja, então sempre vai ser utilizado, acaba sendo utilizado o judiciário. Não, na verdade ele assina, ele homologa o acordo que elas fizeram e aí depois sai para poder registrar no cartório. Na parte de mediação e conciliação. E na arbitragem não, não. Quando não tem um acordo, não é isso, Patrícia? Eu fui lá, eu e minha empresa fomos lá com o meu funcionário, não deu acordo aqui, eu não gostei, não entendeu, aí o que acontece? Aí eu vou pra você? Então, você pode vir, no caso trabalhista não, no caso trabalhista, a arbitragem só pode fazer acima de R$12 mil. Acima de 12. Salário de 12 mil, tá? Aí ele vai fazer conciliação e mediação. Tá? Sim, porque tem que ser vulto, então. Tem que ser vultuoso, porque senão até porque, por conta Não, com a reforma trabalhista, eles permitiram a arbitragem dentro da trabalhista, mas para pisos altos. Acima, então. Isso. Mas geralmente, quando eles vão para acordos, ao menos na Câmara, a gente tem conseguido 100% de acordos assinados. Mas até assim, agora eu queria só fazer um adendo, porque nós temos, né, eu respeito a cultura do carimbo do juiz, né? Mas nada obsta de se fazer uma conciliação ou uma mediação e tá indo até um cartório e tá registrando, porque vai virar um título, sim, né? Extrajudicial, sem a necessidade desse carimbo. Sim. Mas nós podemos falar até pela experiência que por conta dessa cultura do carimbo, muitos querem. Não, mas eu prefiro que seja. Então, é a preferência do cliente, não que seja necessário. Porque a formatação do acordo e o registro, aquilo ali já é um título passivo, sim, de ser executado. O problema é que, doutora, eu acho assim, que o Brasil, ele não está acostumado com isso. Exato. Porque na Argentina, no Canadá, nos Estados Unidos, já está usando muito isso. Mas é inicialmente por falta de conhecimento. Exatamente. Mesmo, por isso é importante. E por isso que foi importante você trazer essa pauta. Sim.
Porque a pessoa tem que entender o que é para que ela tenha confiabilidade na câmara, na mediação, na conciliação e queira ir para esse lado, Sim, né? Que é sim. uma outra opção. E o problema do Brasil, assim, nós brasileiros em geral, às vezes por falta de conhecimento, a gente deixa de fazer alguma coisa, porque já está aqui. Né? Rápido, Tá enraizado, honorários, né? rápido. Entendeu? Para o advogado é muita vantagem. Mas isso está melhorando, Tá, sabe tá. por quê? Ah. Porque isso agora faz parte, a mediação, Ah. a conciliação, a arbitragem, ela faz parte agora da grade Curricular da de direito. direito. Sim. Então, os advogados, eu não peguei Na minha época também não. mas os novos advogados já estão Também saindo com essa visão, menos Sim. beligerante, e ver que o bom advogado não é aquele que briga mais, é É aquele aquele que que resolve resolve a questão, mais. né? Né? Então, os novos advogados já estão saindo com essa consciência, eu fico muito feliz com isso. Nós também temos um trabalho aí de divulgação em palestras, para estar, não só a população em si está orientando que tem esse novo caminho, né? Sim. Como os próprios colegas advogados, que em muitas das nossas palestras que fazemos, desconhecem. Vocês já fizeram alguma palestra aqui em Guarulhos? A gente fez uma na associação comercial no comecinho do ano passado Ah. e depois Não, fora de ainda não Guarulhos. teve. Então, Depois eu eu vou vou ter mandar essa um oportunidade. eu vou mandar um recado aqui, que eu tenho certeza que ela pode estar nos assistindo. Se ela não estiver, depois eu vou falar. Doutora Ossana, né? A certeza. coordenadora do curso de Direito da FIG. Ela adora palestras e a doutora Ossana é muito adepta à mediação, à conciliação. Ela acha que caminho é esse, né? ela disse pra mim uma vez assim, ela falou: Márcia, estamos caminhando para isso. Falei, mas vai tirar o trabalho do advogado? Ela falou, Márcia, não tira, estamos caminhando para isso. Então, doutora, tá aí, olha, uma boa oportunidade de convidar essas mulheres a fazer uma palestra aí, a gente aqui como comunicador e também como formador de opinião, que somos, organizar as pessoas, convidar as pessoas em redes sociais, os amigos e tal, para assistir esse tipo de palestra, para que a nossa cultura se renove aí, né? E que a Inclusive, gente... eu queria fazer... a Cristiana estava me contando hoje sobre os conselhos de segurança, que eles dão palestras também. Então, se estiverem nos escutando, os conselhos que de segurança também da dê essa cidade, oportunidade. lá em São Paulo, eles já estão avançando muito. Estão fazendo núcleos de conciliação dentro do Conselho de Segurança. Poxa! São coisas bem interessantes que fazer aqui para a cidade, né? E Guarulhos precisa progredir, Guarulhos precisa de coisas novas, até o advogado mesmo tem que repensar a profissão. Sim. Todo dia nós temos que nos recriar, né? Infelizmente, eu digo infelizmente porque tem coisas que eu acho que está muito amarrado ainda, mas nós estamos numa situação que o estatuto não nos deixa fazer muita coisa, né? Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E o caminho é que a gente evolua, né? Não que a gente retroceda. Então, que para evoluir, que o advogado ele comece a buscar esses novos campos aí para ver se consegue fazer mais negócios, né? Advogado tem que fazer mais negócios, porque o advogado tem que levar o alimento para a mesa dele. E me diz uma coisa, quanto tempo dura esse curso que você, por exemplo, você está fazendo, Emília? Esse curso dura em torno de 3 meses, né? Que é o curso em si da parte teórica e depois da parte prática, de participar das audiências, para você ter experiência de como você vai redigir depois a sentença, né? Então você tem que participar dos casos práticos, não é isso? Isso. Você vê como que você abre uma sessão, como você conversa, se as partes começam a brigar, como você para essas brigas, né? Porque não dá para você ficar com Aliás, eu vou aproveitar e vou mandar um recado aqui, que eu sei que esse programa tem bastante advogado que assiste. Eu estive ontem no fórum para fazer uma audiência, bem cedo, estava chovendo, inclusive depois acho que algumas audiências foram suspensas por conta da chuva. E eu estive no Fórum Novo, numa audiência de família. E de verdade, eu acabei me sentindo um pouco insegura, porque não tem segurança, eu não vi segurança no fórum.
e a gente tá com um problema muito sério com relação a isso. Então, eu peço aí que a OAB se manifeste, que a OAB verifique a situação que está, como que está a segurança do advogado também, porque tem casos que são complicados. Sim. E realmente eu mesma já fiz audiência de família, onde eu quase tomei tapa para poder afastar as partes. Então, precisa sim de segurança dentro do prédio e de forma bem clara para as pessoas entenderem, né? Na trabalhista, inclusive, eu já presenciei também um reclamante ou uma outra parte dando um soco no outro, e nós saímos correndo de medo, só que lá no dia tinha segurança, então a segurança rapidinha acalmou, mas eu fiquei assustada, eu corri. Agora, ontem eu pensei nisso, se acontecer, o que vai ser ali? E complementando fora também, no entorno, porque às vezes você está dentro do fora, você se sente seguro, mas a partir do momento que você passa da porta para fora, você não tem respaldo de ninguém. E a gente acaba correndo risco também. Também. Por conta do que aconteceu na sessão. Na sessão. Sim, e nessa que eu fui ontem, foi foi conciliação. Foi a conciliação. Então, 10 horas da manhã, o fórum tá super vazio. Eu não vi quase ninguém, tá chovendo, não tinha mesmo quase ninguém. Né? Tanto que tinha um monte de advogado lá esperando e falando que o cliente não estava conseguindo chegar por conta das chuvas. Então, assim, eu peço à OAB que na forma de representar os advogados aí, faça alguma coisa com relação à segurança desse novo fórum, porque eu não me senti segura. É importante. Eu só queria colocar um detalhe da arbitragem, que a gente não falou ainda. Vamos supor que eu vou dar um exemplo de um jogador de futebol, porque daí fica mais fácil de entender. É bastante dinheiro, pelo amor de Deus. Aí já comecei a gostar. Já comecei. Assim, vamos supor que a gente tivesse um jogador de futebol que tenha outra parte que está lá. O jogador de futebol, geralmente ele tem um empresário. Então, a gente fala muito do advogado, mas uma coisa legal da arbitragem é que não vai vir só o jogador de futebol com o seu advogado, vai vir o empresário também. Porque quem é a pessoa que entende melhor dos contratos que o empresário? Então, ele vai conseguir vir o jogador, o empresário e um advogado. Então, ali, ele vai estar melhor representado, porque quando ele não souber alguma coisa, ele vai ter o empresário dele do lado para perguntar. Então, isso é uma coisa legal que a gente consegue abrir nas arbitragens, que quando uma empresa, ou vamos supor, uma multinacional, é um problema de um balanço, de repente você precisa do controller lá, que é um contador específico para balanços internacionais. Então, o dono da empresa pode trazer seu controller para a gente poder conversar. A mesma coisa que o jogador vai poder trazer um empresário, uma modelo, um empresário. Por exemplo, uma dissolução de sociedade, né, empresarial, que não está dando certo, mas que às vezes a gente precisa por fim, mas não quer entrar, ajuizar o processo, porque vai demorar e etc. E cada um pode levar o teu advogado. Sim, pode. Ou seja, o advogado vai receber os honorários dele do mesmo jeito. Exatamente. Não vai, ninguém vai falar que os honorários não... Que aí eu fico brava. Aí não, né? Bom, então a segurança jurídica, vocês já me falaram que eu entendi, porque eu tinha preocupação com relação à segurança jurídica por conta do título. Esse título, a gente sai de lá, porque eu já ouvi dizer isso, eu não sei se vocês já ouviram, mas principalmente na área trabalhista, antigamente, ouvia-se muito. Não, mas eu disse que tinha hora extra e o árbitro não colocou que eu tinha hora extra. Então, aí, quando é trabalhista, você tem que tomar cuidado quando você faz o acordo na conciliação e na mediação, porque você tem que colocar todos os direitos do trabalhador. É muito importante não esquecer de nada. Porque se ele esquecer de alguma coisa, ele pode, hoje você tem a possibilidade de fazer ele parcialmente, então ele esqueceu de tal coisa. Então, eu não posso responder por outras câmaras, eu posso responder pela nossa. Por que a gente tem 100% de acordos e positivos?
porque a gente tem um questionário onde a gente tenta não deixar nenhum dos direitos trabalhistas fora desse questionário. Então, também quando a gente está falando com o trabalhador, a gente pergunta para ele qual horário que você chegava, a gente pergunta para ele se ele tinha hora extra, qual horário você chegava, qual horário você você saía, então, batia cartão, não batia, exatamente. Batia e voltava a trabalhar, Mas ou um não. questionário que ele vai respondendo, né? Passo a passo. E aí você pergunta também salubridade, teve assédio sexual, teve assédio moral. Você não pode esquecer de deixar nenhuma... Nada fora. Então, quando chega nesse acordo, ele vai assinar 2 vezes, debaixo desse questionário, e depois ele vai assinar um final. Aí depois não vai poder dizer assim, não, eu não vi, não houve alguma coisa que não foi legal, né? Aí, ao menos com a gente, não tem acontecido, né? E me fala uma coisa, por exemplo, eu quero fazer uma dissolução de sociedade na Câmara. Qual é o custo para isso? Se a sociedade ela vale até, se ela tem uma receita de 10 mil reais, o custo é R$1.000. É um percentual? Não, é um custo em si, é uma taxa e um percentual. Se é uma empresa de 300 mil reais? É 4% e 3% do árbitro. 4% é da Câmara e 3% é do árbitro. Tá. Então, mas então não tem uma tabela? Não. Se for uma empresa de 200 mil reais? Também, a gente usa essa proporção. Não tem uma tabela fixa? Não, a gente não tem uma tabela fixa. Tá. Então, um caso de consumidor. Sim, a gente está tendo um caso agora que foi apresentado contra a Congás. Então, a gente vai cobrar uma taxa de entrada por toda a operação que a gente vai ter que fazer, né? Mas custo. Aí tem uma taxa fixa? Então, a gente vai cobrar uma taxa fixa e depois a gente vai cobrar um FII a êxito, uma taxa êxito tá? do acordo. O valor é muito grande, são vários condomínios, então a gente vai fazer isso. E me fala uma coisa, vocês estão aqui desde quando em Guarulhos? A gente, com a Câmara há 1 ano, a gente conseguiu o registro no CNJ no fim de dezembro do ano passado. Legal, e está empregando então, né? Sim. Que é isso que importa. Bom, falamos os benefícios, a gente já sabe, né? Que é a rapidez. E o novo Código de Processo Civil, ele veio inovando também, né? Dando essa... Ele ajudou com que se formassem câmaras. Sim. Né? A realidade é essa. Então, é por isso que a gente tem a carta de sentença agora que ajuda a gente a falar com o judiciário. Então, antigamente, eu não podia entrar com pedido de liminar ou chamar, a gente chama de juiz togado, né? Pedir para o juiz togado me trazer alguém coercitivamente porque eu preciso dele para fazer a audiência. Hoje eu consigo, eu faço uma carta de sentença para o juiz togado, eu falo para o juiz togado, olha, eu preciso trazer tal pessoa para a audiência e ele vai trazer coercitivamente. Eu vou te dar um exemplo, você falou de liminar. Uma pessoa está sem energia elétrica. E lá, o que acontece? A pessoa vive no imóvel, é uma posse que a pessoa tem desde 2009 até agora, ou seja, quase 11 anos. Só que viveu de vela a vida inteira. Não tem energia elétrica, porque é um lugarzinho simples e tal. Entra com pedido, o juiz fala assim, eu quero documento. Você tem que comprovar que o cara tem o domínio, que ele tem a propriedade ou qualquer documento. Senão ele não aceita porque pelo menos não concede a liminar e vai se estendendo aí. Esse tipo de processo pode se levar para a Câmara? Pode se levar para a Câmara. Inclusive, como novidade no teu programa, vamos lá! A doutora Meire, daqui de Guarulhos, ela levou um processo de uso capião para a Câmara. E nesse momento foi levado para o primeiro registro negou, falou que não poderia ser feito por arbitragem. Existe um parecer de um ministro no CNJ dizendo que sim, que pode. Existem outros registros já feitos no Brasil inteiro. Então, nesse momento, está na mão do juiz Ricardo Scaff da primeira vara, que ele é o corregedor dos imóveis. Sim. Então, em breve, nós teremos
Daí eu te aviso. Olha. Será o primeiro registro em Guarulhos de uso campeão feito por arbitragem, porque em São Paulo já tem, em outros estados já tem, em outras cidades já tem, aqui Guarulhos vai ser o primeiro. Queria agradecer a doutora Rosimeire por trazer esse processo pra gente, a doutora Meire, né? Olha que legal. É a Duran? Não, é Meire Alexandre, a doutora Meire Alexandre. Ai, que legal. E agora a gente está esperando só o parecer da corregedoria. Doria. E vocês acreditam que será? Sim. Em São Paulo, todos Já eles saíram a favor da arbitragem, né? Bom, é bom saber que você manda para o juiz ele vai olhar aquilo ali, não tem o documento. Mas se você vai através de uma câmara, você vai ter o acesso às pessoas. Sim, então você vai chamar a Bandeirantes, vai chamar a pessoa, vai colocar ali e falar assim, é justo que a pessoa viva desse jeito aqui? Que a pessoa, e é exatamente isso que está acontecendo, e é justo que a pessoa possa viver assim e tal. Então eu acho que é interessante você poder levar soluções para as pessoas mais rápido. De uma forma mais humanizada. Mais humanizada. E aliás, nós democrática, e nós estamos falando tanto em humanização, né? E eu vou aproveitar aqui esse espaço para bem rapidinho falar, porque nós temos foi suspenso aí o contrato de uma empresa de uma clínica de olhos que atuava lá no Hospital Pimentas, a CRO. E hoje eu liguei lá, falaram que é por problemas administrativos. E nós estamos com muitas pessoas que foram canceladas, cirurgias e tal. E a situação está muito delicada. E eu espero aí que se alguém da autoridade da nossa cidade esteja vendo, para que dê uma solução, uma satisfação para a população que está desesperada, precisando da consulta oftalmológica, da cirurgia, e não está tendo, viu, gente? Eu queria falar um pouquinho dos litígios internacionais. Porque eu tive assim, a gente vê casos, assim, a pessoa quer divorciar e ela quer homologar aqui. Como que é feito? É feito também por vocês? É feito. Aí, eu posso te dar um exemplo, aí na parte da conciliação, tem um caso no Brasil muito conhecido, que é o Diniz, do Pão de Açúcar, e o CEO, não vou lembrar o nome dele, da Cassino, que é um grupo francês, e eles ficaram 2 anos brigando na justiça e eles não chegavam a nenhum tipo de acordo. 2 anos, muito judicialmente. Dinheiro, muito dinheiro. Aí a irmã, a filha, não sei, do Diniz, foi para os Estados Unidos, assistiu uma palestra do William Ury. Ele é um conciliador para guerras, né? Então ele está acostumado a conflito. Esse é bom. Esse é bom. E eles, como eles têm dinheiro, não houve problema de trazer. Ele ficou 3 dias com o Diniz e ficou 2 ou 3 dias na França e foi resolvido em 1 semana. Em 1 semana. E a gente não está nem falando de os milhões que eles gastaram, fora as pessoas que estavam dependendo dessa negociação, né? Ou seja, o caminho que está se abrindo aí para a humanidade é que realmente se veja processo ou qualquer outro tipo de profissão com humanização e com empatia, né? Sim. A gente não quer para o outro, a gente também não tem que querer para a gente, porque está caminhando para isso. Acima de tudo, a cultura da paz. Né? Comunicação não violenta, tudo isso faz parte. Faz parte, né? Então é isso, gente. Olha, tá aí uma Câmara que tá aí mostrando para Guarulhos que o negócio vai ser diferente. Veio para ficar e fazer a diferença. Deixa eu perguntar aqui uma coisa para vocês. Bom, nós só temos 7 minutos. Eu tenho alguma coisa que vocês querem falar e que eu, por acaso, não perguntei? Eu gostaria de fazer um comunicado, né? Vamos lá. Em cima da mediação, também onde eu vejo que poucas pessoas procuram por falta de conhecimento, né? Então eu acho que essa iniciativa de divulgar é muito válida, né? E gostaria de estar falando também uma novidade que poucos ainda mediadores e conciliadores, como temos aqui a doutora Kátia, temos um outro colega também, esqueci o nome, doutora? O bombeiro. O Ailton. O Ailton, que tem um abraço. que tem especialização em Libras. Por quê?
Ah, Eles falam Libras. Isso Então, nós aí. temos que dentro desse universo de mediadores, conciliadores e árbitros, tem pessoas extremamente capacitadas, preparadas e de braços abertos realmente para solucionar os conflitos, né? Nós temos profissionais como o Ailton, como a doutora Kátia, que estão aí preparados para quê? Para essa inclusão. Nossa, que né? legal. Isso, então isso é muito importante, porque às vezes a gente vê essa dificuldade nas pessoas também, e essas pessoas saberem que isso também tá para elas, tá para todo mundo. Tá pra todo Tá mundo. para todo mundo. Né? Porque falar eu tenho uma dificuldade, não vou. Não, lá também tem, Lá também então. tem. Né? Aproveitar e mandar um Infelizmente, beijo pro Will, né? Marcelo Gucci. O Marcelo Gucci, que são duas referências de Libras aqui em Guarulhos, né? São referências, assim. Né? Eles têm um instituto que é a Mãos que Cantam, é ali na Suplicy, que é assim uma referência mesmo. Ele também tem um programa, né, que seria legal falar para ele levar o pessoal da Câmara lá. Ô Will, vamos levar essa mulherada lá no seu programa que vai bombar, hein? Com certeza. Eles são muito. E outra, ele vem enquanto um pergunta ao outro, já vai fala, e é muito legal isso, né? Muito legal. Vamos marcar assim. São referências, né? Bom, na verdade, o que eu mais queria mesmo saber era com relação ao advogado, né? Que muita gente, eu fui até chamada, Márcia, você vai levar a Câmara, mas olha, Cuidado. Não, advogado, você é advogada, né? A gente está perdendo espaço. Não, eu acredito que nós temos que evoluir, né? Tem que se unir a classe, todos, né? Porque, por exemplo, tem um psicólogo aqui, No tem meu o caso, o bombeiro. advogado ajuda muito nas Exato. sessões, muito. Eles É? contribuem conjuntamente com o conhecimento que eles têm na área. Na parte técnica, Sim, jurídica, sim. e você na parte de empatia e de humanização. Eu recebo de braços abertos os advogados. É? Ai, que legal. Bom, eu tô amando saber disso, não conhecia, quero e vou fazer questão de ir lá conhecer. Já tá convidada, Né? Tomar um café. Vamos gente. tomar café. E vem cá, advogado, por exemplo, eu sou uma advogada. Eu não sei se o estatuto permite, preciso ver, né? Mas o advogado, ele pode mediar dentro do escritório dele? Pode. Pode? E arbitrar tem o nome de ad hoc. Ele pode fazer sozinho. O único problema do ad hoc na arbitragem é que ele não pode fazer diretamente com as partes, né? Porque você não pode ter contato com as partes. Então você tem que ter um assistente, alguém que fale com as partes, porque senão né? você vai ter Mas um aí contato- como que você prova isso? Porque, por exemplo, eu tô dentro do meu escritório sozinha. Chegaram duas pessoas e falaram, olha, eu quero fazer algo consensual e eu quero fazer acordo aqui. Aí seria a parte de mediação. Então, né? mas de todo jeito eu precisaria... A gente aconselha que não seja nem um advogado que não tenha o estudo como ela tem, Certo? e como que não tenha o estudo de conciliação e que não seja um juiz também que for aplicar a conciliação e mediação. Eu acho que você tem que estar preparado para fazer isso. Né? Então, no caso da arbitragem, é uma coisa diferente porque você vai dar uma sentença. Então, aí sim, muita responsabilidade. como advogado, você consegue fazer isso. Na arbitragem, na conciliação e na mediação, eu não aconselho. Não aconselho. No escritório, como advogada, eu, quando estou como advogada, eu não faço mediação nesse caso. Como nós temos a equipe, se eu sou mediadora daquele caso, vai ter advogados distintos. Não necessariamente os advogados são da equipe. Podem trazer os advogados e eu atuo, ou a doutora Kátia, como mediadora. Mas se eu sou... A advogada da parte, você não atua como mediadora. Não atuo. Porque senão é onde fica a imparcialidade. Sim. Por isso que eu E perguntei. também, por isso, Márcia, a parte do árbitro seria interessante na Câmara, porque na Câmara, a Câmara vai se responsabilizar Pela imparcialidade. Imparcialidade. Por isso Entendeu? que a gente tem, as pessoas fazem a triagem Exatamente. e quem é árbitro não faz Tanto é que a gente triagem. não Então, tem contato com as partes, só vai ter no dia da audiência. Por isso que, então, o interessante é que o advogado, por exemplo, o advogado entra em contato com o advogado da outra parte e fala, olha, vamos tentar mediar? Isso. Né? E aí, as duas partes procuram a Câmara.
Então, seria interessante isso. Para que a coisa ficasse de forma justa, imparcial, né? E vocês... Bom, nós só temos meio minuto e eu quero que vocês deixem aí um recado. Eu quero agradecer a oportunidade. Nós estamos, de fato, empenhados aí em divulgar essa maravilha que é a conciliação, mediação, arbitragem. Estamos à disposição. Com certeza. É isso, gente. É isso. Muito Patrícia. Obrigada, Márcia, pela oportunidade. Bom, um grande beijo no coração de vocês. Eu desejo todo sucesso, toda a sorte do mundo para vocês lá na Câmara. E podem contar que eu vou lá fazer uma visita, viu? Um grande beijo, gente. Obrigada pela audiência.